Igreja, amém? Está muito desanimado. Graça e paz, igreja, amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, é um prazer muito grande para mim e minha família estarmos essa noite aqui na Shalom Sede. Eu e minha esposa somos pastores ali na Shalom Sul. E hoje eu vim ministrar uma palavra para vocês. Eu espero que eu possa ser muito abençoado por vocês. E espero que também Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Porque apesar de mim, Deus é misericordioso. Ele pode usar um instrumento desafinado como eu para abençoar a vida de vocês, amém? Eu queria fazer uma oração. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, que você pudesse deixar o Espírito Santo falar ao seu coração de maneira poderosa nesta noite. Deus, apacenta o nosso coração, que nós possamos descansar, Pai, no Senhor. Deus, tudo aquilo que tem nos angustiado, tudo aquilo, Pai, que tem trazido algum tipo de peso sobre o nosso coração, que não provém do Teu reino, eu quero declarar agora caído por terra em nome de Jesus. O Espírito Santo tem total liberdade para se mover nesse lugar, para mover as águas da maneira que lhe apraz. Nós te convidamos, Jesus, a estar presente aqui, porque Tu és o convidado especial, o único, exclusivamente é o Senhor para nosso convidado especial essa noite. Sem o Senhor, Pai, nada disso poderia acontecer. E nós te pedimos, vem Jesus, se assenta em nosso meio, que a Tua vontade prevaleça. Nós queremos sentar aos Teus pés e ouvir do Senhor nessa noite. Não queremos nos preocupar, Pai, com as finanças. Não queremos nos preocupar, Pai, com enfermidades. Não queremos nos preocupar, ó Deus, com questões do trabalho, dos estudos, com o casamento que tem passado por lutas. Nós queremos, Deus, confiar única e exclusivamente no Senhor, Pai. Colocar aos pés da cruz, Pai, nossas demandas, nossas aflições, nossos medos, e saber que o Senhor vai fazer muito mais do que podemos pensar, pedir ou imaginar. Basta que nós busquemos o Senhor, Pai. Basta que nós desejemos o Senhor, Pai amado. O Espírito Santo de Deus, acalma nosso coração, acalma nossa vida. Nós queremos aprender do Senhor nessa noite e viver nos Teus ensinamentos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Me usa como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Toda vaidade, toda soberba, todo orgulho caiam por terra. Que Teu nome seja exaltado, que Teu nome seja adorado, entronizado, bendito, acima de tudo e de todos. Mesmo sendo falho, pecador, imperfeito, tão cheio de erros, Pai, eu te peço, me usa, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Você já saudou seu irmão com a paz do Senhor e falou como ele está belo no Senhor esta noite? Já falou para ele que ele é uma pessoa especial e que ele embeleza muito esse lugar, e que vai ser um privilégio para você e para ele vocês viverem juntos na glória ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Fala isso para ele. Amém, queridos. Glória a Deus. Queridos, eu quero ser bem direto essa palavra. Como em tudo na vida de um cristão, de um pastor, o propósito maior deve ser servir a Jesus Cristo e fazer a vontade dEle, e nos deixarmos ser usados por Ele da maneira que o agrada, da maneira que o nome dEle possa ser exaltado. Eu queria hoje, essa palavra que eu vou compartilhar foi uma direção que Deus me deu. Uma direção que Deus me deu ano passado e que virou o primeiro livro que eu escrevi, que é esse livro chamado Você Está em um Lugar Seguro. E eu queria pregar um pouco sobre esse livro, pregar um pouco do que Deus falou no meu coração
e como ele pôde tratar a minha vida em alguns pontos através dos ensinamentos que esse livro tem. Tá certo? Eu fiz apenas copiar o que Deus mandou copiar. Então não tem nenhuma honra ou mérito meu em fazer isso. Mas eu queria compartilhar rapidamente como esse livro foi escrito. Ano passado, no encontro de pastores, mais ou menos no final do ano, eu estava ministrando a palavra para os pastores, e no final da palavra, quando eu fui me sentar, Deus falou comigo claramente: Anderson, eu quero que você escreva um livro. Eu falei: Deus, eu sempre tive esse desejo. E Ele falou claro comigo: eu quero que você escreva um livro. E quando eu saí do Encapa, desse encontro de pastores, eu comecei a escrever esse livro. É um livro pequeno, 130 páginas mais ou menos, mas que eu escrevi em 3 semanas. E quando eu escrevi esse livro, que Deus foi me falando, vi o segundo passo. Escrever foi fácil. Normalmente o mais complicado é você encontrar uma editora. Se você não for pagar do seu bolso a publicação, você procura uma editora. Normalmente você manda uma cópia. A editora demora de 6 meses a 1 ano, até mais, para te dar uma resposta em relação ao seu livro. E eu liguei para algumas editoras. E uma delas que eu liguei, a editora Ágape, que é um selo cristão da Novo Século, eles já era uma quarta-feira à tarde, se não me engano, era quarta ou era quinta, sei que era véspera de feriado. E eu liguei, já era perto das 6 horas, quem atendeu foi um senhor e falou: olha, já estamos fechando a editora, não... Mas eu expliquei: eu sou de Uberlândia, contei a história para ele desse livro. Ele falou: olha, eu sou o dono da editora. Não tem mais ninguém aqui no escritório, nem na empresa, mas amanhã eu vou estar viajando com minha família para uma praia, vou descansar com a minha família. Eu não gosto muito de praia, meus filhos gostam, mas manda esse material para o meu e-mail pessoal. Final de semana eu vou ficar lendo o seu livro. Eu mandei para ele. Na segunda-feira cedo ele me fez um contato. Ele falou: nós queremos publicar o seu livro. Assim, de uma sexta-feira para a segunda, eu fiquei assim até meio que em estado de choque. Mas quando Deus manda, quando Deus quer, é muito claro as coisas, as portas se abrem. E esse livro foi enviado para ele no final de novembro, entre idas e vindas, porque tem correção essas questões. O livro ficou pronto no primeiro semestre desse ano, e eu estou lançando aqui para vocês hoje esse livro. Quem escreveu o prefácio foi o pastor Ari. Eu sou muito agradecido ao pastor Ari, porque ele teve paciência de ler o meu livro, foi o primeiro a ler, e escreveu o prefácio. E se você não comprar o livro por mim, já pode comprar pelo prefácio do pastor Ari. E se não for por esse motivo, no final tem uma foto da minha esposa. Pode comprar pela foto da minha esposa, que é uma mulher muito bela. Aí você tem 2 possibilidades: ou por mim, pela misericórdia de Deus, pelo prefácio do pastor Ari, ou pela foto da minha esposa. Amém, queridos? Mas eu entendo que é um livro que vai te edificar muito, vai falar muito ao seu coração. Quantos têm uma família abençoada? E quantos querem que ela seja mais abençoada ainda? Esse livro fala muito sobre isso, fala muito sobre família, fala sobre criação de filhos, fala sobre ministério, fala muito na vida de um cristão. E é uma interpretação que Deus me deu em relação a um trecho pequeno da Bíblia. Eu queria te convidar a passearmos um pouco pelo que Deus me falou nesse livro. Se você puder abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 ao versículo 5. Amém? A palavra de Deus fala assim, em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 em diante. Entre algumas versões, a que eu tenho fala assim: Davi retirou-se, algumas falam que ele fugiu. Davi retirou-se, fugiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e a minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim.
Versículo 4, trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo em que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Davi, não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Amém, queridos? O que eu quero falar aqui é uma interpretação que Deus me deu em relação a esse trecho. Muitos outros pastores podem ter outra visão, mas foi algo que Deus falou no meu coração e que para mim foi algo muito importante para o meu ministério, para a minha vida conjugal, para a criação de filhos, para a minha vida profissional. Deus falou muito comigo. Então eu queria falar algumas coisas importantes que Deus nos retrata e que Ele nos ensina nesses princípios. Primeira coisa importante, aqui você tem um trecho de um Davi que ele foge um pouco à regra daquele Davi que nós conhecíamos. Aquele jovem que era um pastor de ovelhas, mas tinha vencido um urso, tinha matado um leão. O mesmo Davi que tinha enfrentado o gigante Golias, que segundo alguns historiadores tinha 2,90 m, 2,40 m, outros 3,10 m. Isso não vem ao caso, o caso importante é que era um gigante e ele venceu. Um Davi que já havia vencido várias batalhas, um guerreiro segundo o coração de Deus, um pastor segundo o coração de Deus, um jovem que já havia sido ungido rei para Israel. O profeta Samuel já havia derramado sobre Davi uma unção e falando: Deus te escolheu para governar o povo dele. E aqui você tem um Davi fugitivo. Aqui você tem um Davi se acovardando, se amedrontando diante de dificuldades. Um Davi se escondendo numa caverna. Um Davi que tinha enfrentado exércitos, que enfrentou um leão, que enfrentou um urso, que enfrentou o gigante Golias, fugindo do rei Saul. Um homem, Saul, que tinha deixado a presença de Deus escapar da sua vida, porque não foi um homem fiel a Deus. Então Davi fugia de um homem infiel. E aqui fala que Davi retirou-se, fugiu dali, de Israel, e refugiou-se na caverna de Adulão. Queridos, esse livro chama-se Você Está em um Lugar Seguro. Quando Davi saiu de Israel, saiu de Jerusalém, que ele fugiu para essa caverna fica normalmente a mais ou menos, se não me engano, 80 quilômetros de Jerusalém, e ela é um local de difícil acesso, a entrada é pequena, e ali talvez 1, 2, 3 homens na porta podem conseguir barrar um exército. É um lugar que de lá você consegue ver toda a área. Se alguém se aproximar, você consegue perceber. Então era um lugar que trazia para Davi muita segurança, muito conforto, muita tranquilidade. Davi estava num lugar seguro. Davi estava num lugar que trazia para ele tranquilidade. E aqui está o primeiro erro que muitos cometem, e até mesmo nós cristãos. Quando nós estamos num lugar seguro, quando nós estamos num lugar que nos traz muita tranquilidade, muita segurança, eu começo a baixar as guardas. Eu começo a ficar mais tranquilo, eu começo a me acomodar, eu começo a sentir muita leveza naquilo. Então, para que me preocupar? Estou bem protegido. Eu baixo minhas guardas. Muitas vezes eu oro um pouco menos, eu leio menos a palavra, eu jejuo menos. Quando eu estou num lugar seguro, normalmente, ou quase inevitavelmente, eu baixo minhas guardas. Eu tiro um pouco a minha sentinela, eu tiro um pouco a minha atalaia da vida. Eu passo a ficar muito acomodado. Às vezes um trabalho me faz acomodado, às vezes uma mesada me faz acomodado, às vezes situações me fazem ficar acomodado. E aí começa uma série de erros que vão se avolumando em nossas vidas. O primeiro erro que Davi fez, fugir. Nunca devemos fugir às lutas. Nunca devemos fugir das tribulações. Nunca devemos fugir das adversidades que a vida nos oferece, porque são nelas que nós seremos forjados, que nós seremos formados, que alcançaremos coisas grandes. É na adversidade, na luta, que eu cresço. Mas Davi fugiu, e aí vem a primeira consequência. No versículo 1 ainda fala que quando ouviram isso, seus irmãos de toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Queridos,
Você foi colocado na sua casa, na sua família, porque Deus tem um propósito claro para isso. Se você se converteu na sua casa, a minha família foi o primeiro a me converter, eu fui tido como ovelha negra, por ser o primeiro evangélico da casa. Se Deus te colocou lá, tem um propósito claro para isso. E por mais que nós creamos que isso não é verdade, na minha casa, os meus comportamentos, os meus testemunhos, as minhas posturas, podem conduzir minha família para perto de Deus ou para longe de Deus. Eu posso ser usado por Deus para trazer como um imã a minha casa para perto dele, ou eu posso ser usado pelo diabo para levar a minha casa para o inferno, literalmente falando. A postura de Davi de ser um fugitivo fez com que sua casa também se tornasse um fugitivo como ele. Fugiram para onde Davi estava. É por esse motivo que nós, homens, pais, devemos ser um referencial para nossos filhos. Aquele que trata bem a esposa. Eu gosto de falar muito isso, aprendi isso com o meu pastor, com o pastor Écio. Ele falou, olha, o melhor presente que um homem pode dar para os seus filhos é amar a mãe deles. Então meus filhos vão aprender de mim comportamentos a serem seguidos, bons ou ruins. Davi nesse momento estava se acovardando, fugindo de um homem, se escondendo. Davi aqui estava sendo referencial positivo ou negativo para a sua casa. Na hora que vinha a responsabilidade, que a bomba explode, o cara foge, se esconde. Ele foi um péssimo exemplo. Todo cristão, todo ser humano vai passar por adversidades, vai passar por lutas. Todo ser humano. A maneira é como eu passo pela adversidade que faz a diferença no meu futuro. Deixa eu contar uma história para vocês, uma história rápida, que muitos devem conhecer. É uma história que fala sobre cenoura, ovo e café. Alguém conhece essa história aqui ou não? Já ouviu falar dessa história? Beleza, vou contar para vocês rapidamente. Certa vez uma jovem chegou em casa, aflita, fala, pai, estou cansada, muito trabalho, tudo que eu faço dá errado, eu começo a caminhar e vem uma tribulação e arrebenta tudo, eu começo a romper na minha vida e nada dá certo, parece que tudo trava, pai. Eu vou desistir de tudo, vou chutar o pau da barraca, cansei. O pai é um homem muito sereno, muito sensato, muito prudente, muito manso. Convida a filha a ir na cozinha com ele, vamos na cozinha ali, minha filha. Ele chega lá sem falar muita coisa, pega 3 panelas iguais, põe água na mesma medida nas 3 e põe as 3 em cima do fogo e acende o fogo. Nenhuma ele coloca um ovo, na outra ele coloca uma cenoura e na outra pó de café. E a filha parada do lado e o pai em silêncio, com a mão no bolso esperando ali ferver. E a filha meio impaciente, né? O que será que meu pai quer com isso? E ele tranquilo. Aí ele chega no momento que ferveu, ele desliga o fogo. Ele fala com a filha, meu bem, experimenta. Ela vai lá, pega o ovo, quebra a casca, percebe que o ovo tinha ficado duro. Vai lá, pega a cenoura, percebe que a cenoura tinha amolecido com fervor. E vai lá, toma um gole do café. E percebe que aquele cheiro do café, aquele cheiro maravilhoso do café de manhã cedo, chega a ser inebriante. Tomou aquele café e deu um sorriso no rosto, pelo sabor do café, pelo aroma. E o pai pergunta para ela, minha filha, qual dos 3 é você? Ela se assusta, por quê, pai? O ovo, a cenoura e o café passaram pela mesma tribulação. Passaram pelo fogo, pela água fervendo, mas a maneira como os 3 se comportaram ao final foram diferentes. Ela falou, pai, me explica melhor. A cenoura que antes era mais dura, mais áspera, ao passar pela prova, amoleceu, ficou frágil, ficou fraca. E muitas são as pessoas que quando passam pela prova, até são fortes no começo, mas vem a provação, vem o fogo, vem o calor, vem as lutas, elas se enfraquecem, morrem. O ovo, por fora, continua do mesmo jeito. Tem pessoas que são fracas por dentro, frágeis como é o ovo cru, mantêm aquela mesma casca, passam pela provação, pela luta, com a mesma cara. Mas por dentro se endurecem, ficam duras,
ranzinzas, e a provação de passar pelo fogo as endureceu por dentro. Mesmo que por fora, ficam com a mesma cara. E são muitas pessoas que passam pela prova, e no final são pessoas que se fecham, amarguradas, duras, ressentidas, ressecadas. E o café? O café passou pela prova, mas passou a ser algo com um cheiro maravilhoso, um sabor maravilhoso que preenche o lugar. Passou pela prova como houve com a cenoura, mas no final, o café ele transformou o ambiente onde ele estava. Ele trouxe um aroma agradável ao ambiente, ele trouxe um sorriso àquela jovem. E são algumas pessoas que passam pela provação, que passam pelo fogo, pela tribulação, pela luta, e no final, eles pegam a situação adversa e transformam em escada para serem bênção para elas e para outras pessoas. Nós temos sido ovo, cenoura ou café. Nós temos ficado frágeis com a tribulação, temos ficado ressentidas, secas, duras por dentro, ou temos pegado a tribulação e transformado em algo para abençoar mais vidas. Davi fugiu. E as implicações de Davi levaram sua casa também a fugir. No versículo 2 fala que ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. É claro que esses homens no futuro transformaram-se nos valentes de Davi, mas nessa época não eram. Muito de um povo vai ser o que o seu líder é. Davi era um fugitivo, e as pessoas que se aproximaram dele eram amargurados, endividados, fugitivos, o que seria na época a pior espécie de pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se nós formos conversar com uma quadrilha que faz sequestro, assalto a banco, ou algum tipo de crime hediondo, o líder do grupo é o mais bonzinho, é o mais tranquilo, é o mais manso ou é o mais violento? O mais bruto? É o mais bruto. É o mais cruel. É esse que governa um grupo de pessoas similares a ele. Davi, a palavra de Deus fala que Davi se fez chefe desses 400 homens. Davi era um exemplo para quem? Para amargurados, fugitivos, bandidos na época. Eu duvido que uma quadrilha, que algum tipo de ação marginal, vai procurar um líder, o melhor aluno da escola, o melhor líder de célula na igreja, o melhor pastor, não vai procurar isso, queridos. Davi se tornou líder de pessoas que eram na época rejeitadas pelos seus comportamentos errados. E quando eu fujo, quando eu me escondo do que Deus tem para mim, quando eu fujo da responsabilidade que Deus confiou nas minhas mãos, ou seja ela ministerial, ou no meu casamento, ou vida profissional, o que Deus quer de mim, em relação à criação dos filhos, em relação à minha esposa ou meu esposo, quando eu fujo disso, que eu saio do centro da vontade de Deus, e que eu me lanço e me torno um fugitivo, as pessoas que vão se aproximar de mim, são pessoas que vão ter um comportamento exatamente igual ao meu. É nessa hora que o diabo lança algumas amizades para caminhar comigo, para que eu não venha me sentir só longe de Deus. E é nessa hora que muitos caem. É nesse momento que muitos passaram por uma crise no casamento, vão para o adultério. Ainda encontram um amigo da onça e falam: não, rapaz, sua esposa, traz sua esposa mesmo, cara. Ou o outro vai começar a usar drogas, porque teve discussão com o pai, com a mãe, uma frustração, vai para as drogas, vai encher de amigo para te conduzir a usar drogas. E muitos entram por esse caminho. No versículo 3 fala assim: dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Queridos, Davi foi para onde? Que região? Mispa de Moabe. Isso aqui é algo ilógico.
Os moabitas, independente se a mãe de Davi, se a bisavó de Davi era moabita, os moabitas eram um povo que constituísse uma nação inimiga de Israel, sempre foram. Foi um povo que Davi depois matou muitos moabitas. A história entre Moabe e Israel foi sempre de luta e de guerra. Nunca houve período pacífico entre eles. Queridos, Davi cometeu a loucura de pegar a sua família, procurar um rei de um povo, inimigo do seu povo. Ele procurou o rei daquele povo que queria destruir a nação a qual ele, Davi, havia sido ungido rei para governar. Ele pega a sua casa e fala: rei de Moabe, rei inimigo do meu povo, rei inimigo meu, rei inimigo do meu Deus, eu quero saber se você pode tomar conta da minha família, tomar conta do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha, da minha esposa, do meu esposo, enquanto eu estou escondido em Adulão. Olha a loucura que Davi fez, queridos. Ele pediu ao inimigo para tomar conta da sua casa. Quando eu começo a me afastar da vontade de Deus, quando eu fujo das minhas responsabilidades, mesmo que eu não fale: diabo, toma conta do meu filho, eu estou transferindo isso para as mãos do inimigo. Ah, mas como, pastor? Vamos falar sobre criação de filhos. No momento em que eu, como líder da minha casa, eu não tiro tempo suficiente para o meu filho, para minha filha, para cuidar deles, para ensiná-los a Bíblia, para orar com eles, para jejuar por eles, quando eu não tiro tempo para fazer isso com meu filho, para brincar de bola com ele, abraçar, e quando errar, corrigi-lo, exortá-lo, ensiná-lo no caminho reto, para corrigir a minha filha, para amá-la quando tem que ser amada, mas também ser duro quando tem que ser duro, e ensinar a palavra de Deus, e juntos de joelho orarmos. Quando eu fujo da minha responsabilidade, queridos, e o que eu faço? Pai, vamos jogar futebol? Não, meu filho, estou cansado agora. Vai ali assistir televisão. Meu filho fica na frente da TV 1, 2, 3 horas enquanto o pai dorme. Pai, vamos brincar ali de boneca? Meu filho não gosta muito não, vai lá sozinha. E a filha vai, ou vai brincar com assistir televisão, ou vai muitas vezes, como muitos pais fazem, deixa a criança na internet, lá vão ter o tempo todo, vai passear por páginas que ela não deveria passear, não porque ela quis, mas entrou, apareceu uma página, clicou em cima e viu coisa que não poderia ver. Aí depois, quando no futuro a criança começa com tendências sexuais depravadas, quando começa com palavreados obscenos, quando ela começa a se comportar de maneira inadequada, irresponsável, briguenta, aí o pai reclama: mas esse moleque aprendeu isso aonde? Aprendeu na sua irresponsabilidade. Tem desenhos, queridos, que passam na televisão, e isso, grande parte, quando tem famílias animadas, mais caricatas, coloca o pai como se, me perdoe a palavra aqui, como se fosse um Zé Ruelo, um bunda mole, e a mulher mandando na casa, e a filha mandando na casa, e o filho é outro boca aberta. Aí põe o referencial de um pai frouxo, de um pai fraco, de um pai que não tem voz nenhuma, que a mulher manda e desmanda. Não estou falando que o homem deve mandar e desmandar na família, não é isso. Mas a função de governar é do homem. Isso não é machismo, isso é bíblico. O homem tem uma missão, a mulher tem uma submissão, quer dizer, ela ampara a missão do homem, é outra coisa. E o filho vê isso, a filha vê isso, e a filha quer mandar no pai, o filho quer mandar, deixa de ser mandado pela mãe e pela irmã. E aí começa essa questão de você quebrar uma ordem que Deus estabeleceu. E ele pergunta: mas como? Se eu sou omisso à minha obrigação como pai, se eu sou omisso à minha obrigação como esposo, automaticamente estou lançando a minha casa nas mãos do diabo, queridos. Quantos estão me entendendo? Amém? Queridos, esse é um problema muito sério que nós temos. Criar filhos não é impossível. Tem dificuldades? Tem. Às vezes é muito difícil. Mas criar filhos não é loteria. É trabalho, dedicação e paciência. Assim como manter um casamento, ser um bom cônjuge, tem dificuldades. Mas eu tenho que ter dedicação àquilo que eu faço.
Eu posso fugir, eu posso me isentar, eu posso correr da minha responsabilidade e pronto. Mas não é isso que Deus quer. Quando eu não, gravem isso, quando eu não assumo a minha responsabilidade junto ao meu cônjuge, aos meus filhos, ao meu ministério, aos meus discípulos, o diabo assume. Pode ter certeza, o diabo assume. Ele vai mandar muita gente para discipular o nosso filho, vai mandar muito homem bonito para mexer com nossa esposa, vai mandar muita mulher bonita para mexer com seu esposo, vai mandar muito amigo para levar seus filhos para as drogas, para a prostituição, para sexo depravado. Vai acontecer isso, quando eu não assumo a minha responsabilidade. Continuando no versículo 4, nós temos a consolidação do versículo 3. Trouxe quem? Sua família, trouxe-os perante o rei de Moabe, e com estes moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. Enquanto Davi foi acomodado, enquanto Davi estava ali com a guarda baixa no lugar seguro, tranquilão, de boa na dele, a sua família esteve nas mãos do diabo. A sua casa esteve nas mãos do inimigo. Enquanto Davi foi omisso, foi irresponsável, as suas funções, o seu povo, o povo de Israel, estava nas mãos de Saul, que não era mais um rei segundo o coração de Deus. A sua casa estava nas mãos do rei de Moabe, que não era um rei segundo o coração de Deus, e pelo contrário, era um rei inimigo do povo de Deus. Quando eu me detenho no lugar seguro, quando eu me detenho no lugar de conforto, comodidade, queridos, automaticamente eu vou ver minha casa ruir, falir, vou ver meu ministério quebrar. Nós temos que ter um cuidado muito grande em relação a isso. Nós temos que zelar pela casa que Deus nos deu, pela célula que Deus colocou em suas mãos, pelo ministério que Deus confiou, pelo trabalho que Deus confiou. E nós temos que aprender a tirar tempo. Me lembrei de uma historinha aqui, falar essa questão de tirar tempo. Eu vou ser bem breve. Diz que certa vez uma criança chegou em casa e falou: pai, eu queria brincar com o senhor. O pai estava no sofá, tinha acabado de chegar do trabalho. Falou: menino, não, estou cansado agora, dá licença, estou lendo o jornal aqui, estou muito cansado. No outro dia ele falou: pai, meu pai, já vem você de novo para cá com conversa. Eu estou cansado, estou corrido. Não, só uma perguntinha, fala, moleque, fala. O senhor me dá R$1? Pai, você vai me deixar em paz depois? Vou. Então toma aqui R$1, some daqui. E durante vários dias o filho chegava: pai, o que você quer, moleque? Me dá R$1. Aí o pai pegava R$1 e jogava: some daqui da minha frente. E foi isso durante vários dias, vários e vários dias. Até que um dia, o menino chegou assim perto do pai. O pai estava estressado com o trabalho, a correria, com as mãos para trás. Pai, eu posso falar com o senhor? Nessa hora o pai já levantou, nervoso. Agora eu vou lhe dar uma surra, moleque. Já te falei que eu chegar em casa não me atrapalha. Eu estou cansado, estou sem paciência. E você todo dia vem me importunar. Você vai levar uma surra. Tirou o currião. E o menino: pai, eu quero falar com o senhor. O que você vai falar? Aí ele pegou a mão para frente, estava assim, cheio de nota de R$1 amassada. Quanto é que custa uma hora do senhor no seu trabalho? Eu quero comprar uma hora do senhor poder ficar comigo. É claro que isso é uma história fictícia, mas pode acontecer algo similar. Nossos filhos jamais, nunca poderão mendigar nosso tempo, nunca. Nós temos que nos oferecer a eles, até que eles não queiram mais. Nossa esposa, nosso esposo jamais pode ficar mendigando a nossa atenção. Nós temos que nos entregar, nos doar a eles. Às vezes eu acho que dando um presente para o meu filho, dando um presente para a minha esposa, isso é bom, pode ser feito, que isso vai sanar algumas lacunas, alguns vazios emocionais. Não sana. Eu não posso comprar o tempo do meu filho, eu não posso comprar o tempo do meu cônjuge. E muitos fizeram isso, e quando tentaram voltar atrás, não deu mais jeito, não teve mais tempo. Já tinha ruído o relacionamento com o filho, já tinha acabado o relacionamento com o cônjuge, não tem mais jeito. Nós não podemos ser irresponsáveis em relação a essa comissão que Deus colocou em nossas mãos. Eu falo muito nesse livro alguns pontos sobre isso. Eu gosto muito de trabalhar alguns capítulos, eu lanço algumas histórias nesses capítulos para ilustrar bem o que eu estou falando.
Mas tem uma coisa interessante ainda no versículo, só voltando aqui no versículo 3, no finalzinho, que fala assim: quando Davi procurou o rei de Moabe, falou: deixa minha casa contigo, rei, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Olha a outra cegueira de Davi: rei, guarda o meu filho aqui, guarda minha mãe, meu pai, minha esposa, até que eu saiba o que Deus espera de mim, o que Deus quer fazer da minha vida. Vou fazer 3 perguntas. Davi já havia sido ungido rei de Israel? Sim ou não? Sim. Davi sabia qual era o seu reino? Sabia. Davi sabia qual era a sua missão que Deus havia estabelecido para ele? Sabia. Por que o cara vem com 171 aqui? Não, até que eu saiba o que Deus quer de mim. Deixa eu perguntar a vocês: Deus quer que você seja um bom cônjuge ou um péssimo cônjuge? Deus quer que você seja um bom filho ou um péssimo filho? Um bom líder ou um péssimo líder? Deus quer que você seja próspero ou miserável? Deus quer que você leia a Bíblia ou não? Que você jejue ou não? Que você ore ou não? Que você cresça em intimidade com Ele ou não? Eu posso fazer aqui 1000 perguntas e todos nós saberemos qual a resposta que temos de Deus. Assim como Davi sabia. Mas quando o cara está cego, chegaram empolgados aí, ó. Mas quando o cara está cego, quando o cara está preso no pecado, é fugitivo, ele não enxerga direito, ele não consegue ver as coisas de Deus, ele não consegue entender o que Deus falou para ele. É por esse motivo que toda palavra que eu recebo, toda, vou na Bíblia e escrevo na Bíblia. Eu gosto de ler, de voltar atrás e reler, para não esquecer as promessas que Deus me fez. Nunca. Nunca. Hoje eu e minha esposa, nós estamos coordenando os jovens na Shalom Sul. É uma bênção. Trabalhar com jovem é maravilhoso, dá trabalho, muito, demais. Tem mais da conta, mas é maravilhoso. Mas nós não queremos trabalhar com jovem, de maneira nenhuma. Falar com minha esposa, trabalhar com jovem, misericórdia, Anderson. Mas aí num belo dia, isso alguns anos atrás, estava tendo uma conferência no Sabiazinho, pastor, acho que César Farrados, acho que era ele, né? César Farrados, descendo do palco, nos viu, chamou eu e minha esposa. Você sabe espanhol? Eu falei, não, mal português. E ele falou, olha, então vou falar uma coisa aqui. Ele falou bem claro para a gente algumas questões. Vocês vão trabalhar com jovens. Minha esposa já começou na hora a falar, Deus me livre, está amarrado, amarra a boca do diabo, rejeita isso na minha vida. Vocês vão trabalhar com jovens. Eu estou vendo multidões, mas muito jovem, grande quantidade de jovens, se trabalhando com jovens, se liderando os jovens. A gente foi lá, mesmo a contragosto, ela andou na Bíblia dela. E quando nós fomos convidados a assumir os jovens da Shalom Sul, ao ver esse comando de Deus, falou, amor, é o que Deus quer, vamos fazer. Pronto. Mesmo muitas vezes não querendo ou não entendendo, eu deixei que a vontade de Deus se cumprisse em nossas vidas. E tem sido uma bênção. Nós temos sido tão abençoados pelos jovens na Sul, mas tão abençoados, é algo fantástico. Muito mais do que nós podemos abençoar. Queridos, eu posso querer inventar desculpas para fugir daquilo que Deus tem para mim. Eu posso até falar, não me lembro. O que Deus quer de mim? Você sabe o que Deus quer de você. Eu sei o que Deus quer de mim. Nós podemos apenas fugir. Mas aí vem o versículo 5. Porém, o profeta Gade disse a Davi, não fiques neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Amados, o bosque de Herete normalmente é um local meio montanhoso, onde muitas guerras eram travadas. Olha o que o profeta fala, Davi, sai de Adulão, sai do seu conforto, sai da sua segurança, sai da sua comodidade e vai para o meio da batalha. Vai sofrer no meio da luta, no meio da guerra, porque é ali, Davi, que você vai ser formado rei, pronto. Um rei não é formado, queridos, dentro de uma caverna escondido. O rei não é formado
fugindo das responsabilidades. Um rei não é formado, um esposo não é formado, uma esposa não é formada sendo submisso ou sendo fujão, não é. Um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um jovem de Deus, um líder, um pastor, um grande político, é formado no campo da batalha, no meio da luta, das tribulações, onde ele cresce, onde ele aprende. Não é fugindo sendo omisso. Mas Davi ouviu, e Davi seguiu a palavra do profeta de Gade. E eu queria fazer uma deixa aqui, contar mais uma história, está no livro, para encerrar esse momento. Normalmente, até o século XIX, um ourives, quando ele vai trabalhar, fazer joias, ele pegava o ouro em pepita, às vezes com algumas pedrinhas, meio sujo, colocava ali um vasilhame, e ele ia esquentando. Como o ouro é mais pesado que as pedras, que a sujeira, o ouro ia ficando no fundo daquele pote, as pedrinhas iam saindo, ele ia limpando. E quanto mais alto o fogo, quanto mais quente tivesse a tigela, mais rápido as impurezas iam saindo. Ia ficando só o ouro. E se você perguntasse a um ourives, mas, artesão, como é que você sabe que o ouro está totalmente puro? Como você sabe que esse ouro já pode virar uma joia? Ele falou, olha, quando eu tiver as impurezas, que eu pegar a tigela e eu olhar para o ouro e tiver uma pasta tão perfeita que o meu rosto se refletir perfeitamente no ouro, eu sei que ele pode virar uma joia. A mesma coisa é Deus. Quando é que nós vamos saber que Deus pode nos usar? Vai pôr no fogo, vai arder, porque tirar a impureza, passar por lutas não é fácil, e vai queimar, e Deus está pegando fogo, Deus vai mais fogo ainda, para tirar as impurezas. Quando Deus pegar a tigela, e você está ali derretido, Ele olhar para você, e ver a imagem dele refletida perfeitamente em nossas vidas, aí fala, agora sim, o meu filho e a minha filha estão prontos para virar joias. Tem que passar pelo fogo, querido. Tem que passar por luta, e na luta que você é formado, é na luta que você vai ser formado, queridos. Nós temos que ter o coração pronto para isso. Às vezes a luta é uma enfermidade, é um desemprego, vai jejuar, vai orar. São aflições, nós temos que aprender a passar pelas lutas. E Davi ouviu, e Davi saiu de Adulão, e Davi foi para o bosque de Herete, ser formado rei. Foi moldado, se tornou o maior rei da história de Israel. Querido, quando eu me disponho a estar no centro da vontade de Deus, aconteceu comigo quando eu fiz esse livro. Talvez escrever 130 páginas em 3 semanas, isso trabalhando, estava trabalhando normal, de manhã, de tarde, de noite, e eu fazia esse livro normalmente de madrugada. Talvez, pode parecer algo, mas como é que escreveu? Não, quando Deus quer. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós falamos, Senhor, eis-me aqui, o Senhor me chamou, eu não sei como, eu não sei o que vou escrever, o Senhor mandou, eu vou escrever. E eu fui, e Deus me guiou a escrever esse livro. Quando eu me disponho a fazer a vontade de Deus, o Senhor faz a parte dele. Mas eu tenho que fazer primeiro a minha parte. Tá certo? Se você quiser adquirir esse livro, tem algumas unidades no final, ele está sendo vendido a R$20, tá certo? E se você quiser levar mais um abençoar, fique à vontade, pode comprar, não tem grilo. Então no final do culto vai estar sendo vendido a R$20 lá na livraria. Você pode procurar o Vandinho, é Vandinho, né? Vandinho, a esposa dele, pode procurá-lo, tá certo? Vai ser uma bênção na sua vida. Eu espero que possa também ser uma bênção na minha vida. Mas eu queria nesse momento te convidar a ficar de pé nesse momento. Fique de pé no seu lugar. Eu queria só lembrar vocês que após o apelo da visão, querido, nós teremos a chegada do encontro, nós teremos as finanças e teremos os avisos. Então, terminou o apelo, nós não queremos que vocês saíssem, vocês ficassem sentados no lugar de vocês para as finanças e para a questão dos avisos e chegada do encontro, amém? Mas feche seus olhos. Eu gostaria de fazer mais uma oração, uma chamada à responsabilidade cristã, uma chamada
há uma total entrega, sairmos muitas vezes da nossa comodidade e corrermos para o meio da luta, onde seremos moldados pelo Senhor. Com os olhos fechados, com a cabeça curvada, coloque a mão sobre o seu coração, pedindo para Deus: Deus, abre meu coração para me entregar ao Senhor. Pai, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas para aquilo que foi ministrado hoje. Cada palavra pregada possa entrar em nosso coração, meu Deus, e que ela não saia mais, ó Deus, que ela fique enraizada, Pai, em nosso ser, que possamos viver diariamente, Pai, esse desejo de estar no centro da Tua vontade, de buscar o Senhor em qualquer momento, Pai, de viver segundo os Teus preceitos, de não nos acomodarmos, de não fugirmos, Pai, da nossa responsabilidade cristã, Deus. Nos perdoe pelas muitas vezes que corremos, Pai, para longe de Ti, pelas muitas vezes que conduzimos nossa casa, meu Deus, não para perto do Senhor, mas para mais perto do diabo, pelas muitas vezes, Pai, que fomos irresponsáveis, imprudentes, imaturos, quando deixamos de realizar o Teu propósito para realizar o nosso, Pai, que era muitas vezes um desejo de covardia, de fuga. Nos perdoa, Deus, nos perdoa. Ainda com os olhos fechados, eu queria que você repetisse após mim essa oração. Uma oração na qual você vai colocar o seu coração diante do Senhor, colocar a sua vida diante do Pai, a sua casa diante do Senhor. Repita após mim: Senhor Jesus, nesta noite eu decido entregar a minha vida, o meu coração e a minha casa em Tuas mãos. Senhor Jesus, me arrependo dos pecados, dos erros e das falhas que eu cometi, e eu te peço, me perdoa. Eu quero voltar para o centro da Tua vontade. Eu quero caminhar contigo, não só hoje, mas sempre. Eu não quero me esconder numa caverna, mas eu quero estar na batalha, tendo o Senhor como general, em nome de Jesus, amém. Ainda com os olhos fechados, eu queria conhecer você que hoje fez essa oração pela primeira vez. Você que decidiu entregar a sua vida a Jesus, você que decidiu entregar seu coração nas mãos dele. E assim como Davi ouviu do profeta de Gade, naquele dia: Davi, sai desse lugar, vai ao encontro do Senhor. Eu queria convidar você, que hoje decidiu entregar seu coração nas mãos de Jesus, sair do lugar às vezes do conforto, entregar a sua vida e a sua família, porque aonde você for, a sua família vai te seguir. Eu queria convidar você no passo de fé a vir aqui à frente. E talvez você que estava afastado, você que estava caminhando longe dos braços do Pai, você já esteve caminhando com Cristo, o Senhor nessa noite te chama para os braços dele. Ele quer um conserto com a sua vida. Eu queria te convidar a vir à frente. Entregar o seu coração não é mudar de religião, não é isso, mas entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Não deixe que a timidez, não deixe que a vergonha, não deixe que nada te segure nesse lugar seguro, na sua cadeira. O Senhor está te chamando para ter um encontro pessoal com Ele. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Ainda cabe você aqui em cima, querido. Ainda falta você. O Senhor quer falar no seu coração nesse momento. Eu queria convidar nesse instante toda a igreja a estender as mãos para cá. Nós queremos abençoar esses amados que hoje tomaram a decisão de sair do lugar seguro e entregar o coração a Jesus. Quero falar que vocês hoje tomaram a mais preciosa decisão de vocês. Eu fiz isso há mais ou menos 18 anos atrás. Entreguei meu coração a Jesus. Não me arrependo até hoje. E pelo contrário, cada dia eu tenho mais certeza na minha vida disso. Pai, eu quero te pedir agora, Pai, por cada homem, cada mulher, cada jovem que esteve aqui na frente, Pai, que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida, Pai. Que eles possam ter a certeza de que o Senhor está de braços abertos, Pai, assim como essa igreja, para recebê-los, meu Deus, para que eles possam fazer parte do corpo de Cristo e saber, Pai, que eles vão para a batalha, mas o Senhor vai à frente deles, guardando-os, protegendo-os, Pai. Quando houver machucados, o Senhor vai sará-los, mas a vitória é certa, porque vão caminhar contigo, e tudo eles podem naquele que os fortalece, que a partir de hoje é Jesus Cristo que vai fortalecê-los. Eu te peço, Deus, deixe-os cada vez mais cheios do Espírito Santo, cada vez mais perto do Senhor. Eu declaro que nenhuma dessas vidas vai se perder. Pelo contrário, todas vão caminhar com o Senhor, e todas estarão na glória conosco, Pai, na eternidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Olhem para mim só mais um momento, só mais um instante. Assim como nos céus, Deus está fazendo uma festa por vocês decidirem caminhar com Ele. Assim como Cristo está de braços abertos para recebê-los, Ele também nessa noite quer dar uma família que vai estar com vocês, também de braços abertos para recebê-los. Você que os trouxe, dê um passo à frente. Você que trouxe esse querido. E eu queria que vocês se virassem para cá, olhem para cá e conheçam a família. Virem para cá, por favor. Olhem para cá. Vocês são preciosos para o Senhor. É bom ter esse conosco, é uma festa maravilhosa. Amém? Nós queremos sorrir com vocês, nós queremos chorar com vocês, queremos caminhar com vocês. É um prazer tê-los aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Amém. Eu queria só mais um minuto de vocês, queridos, só mais um minutinho de vocês, amém? Só uma atenção aqui. Eu queria que vocês seguissem a pastora Rosângela. Só mais um minutinho. Vocês vão ganhar um presentinho agora. Só seguir a pastora Rosângela. Coisa rápida, só mais um minuto, pode ser? Você que os trouxe aqui, conduza até a sala de consolidação, por favor. Só mais um minuto. Se aceita mais um momento, pode se sentar, por favor. Vamos ser bem rápidos agora. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode descer aqui o telão. Preste atenção aqui nas informações. Como foi falado, vamos ter esse momento das informações, depois das finanças, e aí a chegada do encontro. Lembrando que esse encontro foi com os pastores Carlos e Leamar, da sua macrocélula, tá bom? Então, fique ligado aqui, pode apresentar as informações, por favor. Vamos lá. Isso, as casas de paz, então, agora em setembro, o envio das duplas e abertura